Olá, minha turma, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula, né? Na aula passada, nós falamos sobre o conjunto dos números inteiros. Números inteiros. Não está saindo agora sim. Né? E a gente disse que esse número inteiro é representado pela letrinha Z. Isso a gente viu na aula passada. Então vamos lá. Esse conjunto dos números inteiros, vocês viram que ele é composto, né? Ele é composto de números positivos, negativos e o nosso zero, né? E a história dos números a gente não precisa estar falando, porque no caso a história vai ser apenas, já foi dito lá no outro vídeo. Deixa eu arrumar aqui, acho que assim vai ficar melhor. Pronto, ficou bem melhor. A história dos números foi para a questão de contagem e tal, a gente vai pular essa etapa, beleza? Para a gente não perder tempo. Então o número ele é composto de positivo, negativo e o nosso zero. Ele é representado pela letrinha Z, que foi visto na aula passada, né? Então, quando eu for representar o conjunto dos números inteiros pela letra Z, eu posso representar por meio de conjuntos, certo? Por meio de conjuntos, vou colocar aqui chavezinha, e na famosa reta real, né? Então, vamos lá, eu vou escrever aqui na reta real, já que esses números são infinitos, certo? Reta real. Então, esses números, como eu disse que ele tem zero, tem positivo e tem negativo, né? Eu tenho que lembrar o seguinte, que já foi colocado para vocês. À direita de zero, eu tenho números positivos, certo? À esquerda de zero, eu tenho números negativos. Percebam que esses números negativos estão sempre à mesma distância de zero. Então, como é que eu vou representar isso na forma de conjuntos, né? Que é a parte de cima na chavezinha. Eu vou começar com reticências, porque esses números são infinitos. Aí eu vou ter aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências, porque todos os números são infinitos. Nós sabemos que os números são infinitos, beleza? Então, essa é a representação do número inteiro, né, na nossa reta real. Beleza. Então, pessoal, percebam o seguinte, que todo número, ele positivo e ele negativo, ele está à mesma distância do nosso zero. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o número 2, positivo, né? Agora eu vou traçar o número 2 negativo. Ó. Percebam, ele vai estar sempre a mesma distância de quem? Do elemento zero. Então eu posso perceber que o conjunto dos números inteiros, né, eu tenho um módulo. Né? O que é o módulo de um número inteiro? O módulo de um número inteiro ou de qualquer outro número é dizer quando esse número ele é positivo, certo? Então a primeira parte que eu tenho que aprender no conjunto dos números inteiros é a respeito do módulo. E vocês vão ver que é bem tranquilo, ó. Módulo de Z. Z, porque eu já sei que Z representa número inteiro, né? Eu vou chamar Z aqui. Então, o que é o módulo? Como é que eu represento o módulo de um número? O módulo de um número, pessoal, vai ser representado pela barrinha, duas barrinhas e o número dentro. Esse módulo, ele quer dizer a distância que o número se encontra. De quem? De zero. Por exemplo, ó, módulo de menos 2. Módulo de menos 2 é a distância que ele se encontra de zero. Então, qual é a distância? 2. Então, módulo de menos 2 vai ser 2, certo? Agora, se eu coloco aqui, ó, módulo de 3.
Ah, Pablo, módulo de 3 é menos 3? Não. Módulo de 3 é a distância que ele se encontra de quem? De zero. Então, módulo de 3, 3. Então, o módulo de qualquer número será sempre ele positivo. Então, ó, módulo de menos 8, módulo de menos 6, módulo de 5 e módulo de 6. E aqui, módulo de 0. Vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer. Módulo de menos 8, 8, módulo de menos 6, 6, módulo de 5, 5, módulo de 6, 6, módulo de 0, 0, certo? Então, esses números inteiros, ele vai estar ajudando a gente na subtração, certo? Então, eu posso fazer subtração agora de números com valores diferentes. A gente vai estar vendo daqui a pouco essa questão. Então, primeiro ponto, né, que eu tenho que levar em consideração é a questão do módulo. O que é o módulo? O módulo é a distância que o número se encontra de quem? De zero, né? Então, módulo, eu posso dizer que módulo é a distância, né? É a distância que ele se encontra. Ó. No caso, menos 2 até 0, que distância? 2. De 2 até 0, 2, certo? Então, o módulo é a distância. Fábio, o módulo acontece em qualquer número? Sim, acontece em qualquer número, certo? E o módulo, ele diz que qualquer número negativo, ele será sempre positivo. Vocês perceberam aqui, ó. Menos 8 ficou 8. 5 ficou 5. 3 ficou 3. Então, qualquer número diferente de zero, ele será sempre o quê? Positivo, certo? Isso é o módulo de um número, beleza? Partindo do módulo, eu tenho mais uma etapazinha do estudo de números inteiros, que é a chamada comparação, né? A comparação, vocês lembram, é aquele sinalzinho maior que, menor que, certo? Comparação. Comparação de quem? De Z, certo? Quem é Z? Números inteiros. Então, pessoal, a comparação, eu vou usar os sinais de maior que e menor que. Aí as pessoas aprendem o seguinte: maior é virado para janela, olhando para a janela lá na sala. Menor é virado para a porta. Mas eu gosto de trabalhar esse maior que e menor que pela escrita dos números, que vai ficar bem mais fácil, certo? Então, vejamos. Para a gente comparar números, eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Na comparação, eu tenho que lembrar que números negativos são sempre menores que números positivos, certo? Entre um número negativo e um positivo, o positivo será sempre maior. Agora, entre dois números negativos, o maior é aquele que está mais próximo ao zero, certo? Costuma-se dizer o seguinte, que o maior é de menor módulo, mas eu digo assim, que é o mais próximo de zero. Imaginem isso como uma temperatura, né? Onde é que faz mais frio? No menos 3 ou no menos 1? Claro que é no menos 3. Então aí eu tenho essa relação aí para fazer a nossa comparação, beleza? Então vamos lá. Partindo desse princípio de comparação, né, que a gente vai usar os símbolos, ó, os símbolos aqui, né, o Vzinho deitado. Daqui a pouco a gente coloca o nome nesses carinhas, para a gente ver como é que fica. Ó, eu digo assim, para vocês não esquecerem, né, quem é maior, quem é menor, eu digo o seguinte, eu coloco essa aberturazinha, opa, vamos nós aqui, eu coloco o lado aberto para o número maior, certo? Sempre para o número maior. Eu coloco a aberturazinha sempre para o número maior. E aí o que vai mudar é a nossa leitura. Por exemplo, ó, eu vou escrever aqui, ó, 3 e o número 2. Quem é maior? 3. Então, olha, maior. E aí eu vou escrever, né? Veja que eu coloquei aqui, o 3 ficou maior.
Pablo, então, se você escreve 2 e 3, continua aberto para quem? Para o 3. E aí eu vou pegar agora, né? E vamos fazer a leitura para vocês entenderem o que é que eu estou querendo colocar para vocês. Ó, 3 é maior ou menor que 2? Né? Com certeza vocês disseram que é maior. Então eu posso dizer aqui que 3 é maior que 2. Então eu já tenho aqui, ó, né? Eu já tenho aqui o maior. Então maior vai ser virado para onde? Para a esquerda. Então eu tenho que esse símbolo aqui será maior, né? Que a gente chama maior que. Beleza. Agora aqui, ó, 2 é menor, ó, menor que 3, né? Menor que 3. Então eu já tenho que esse símbolo aqui, eu digo que ele é o quê? Menor. É só lembrar, pessoal, que a gente faz a nossa leitura da esquerda para a direita, beleza? Então eu não vou estar agora quebrando minha cabeça para saber qual é o lado maior, qual é o lado menor. Não. Eu só vou botar o símbolo aqui, né? Sempre aberto para o número maior, né? Belezinha? Vamos fazer aqui uns exemplos, né? Eu sei que todo mundo entendeu, mas eu vou colocar aqui mais um exemplo. Ó, menos 8 e 3. Menos 6. Menos 5. 3. Menos 6. 2. Menos 10. 2 menos 10. Menos 8. Menos 6. Menos 3. Menos 7. Pronto. Dá para fazer mais uma linhazinha aqui. Vamos fazer aqui. Menos 10. Menos 20. Menos 2 e 2. Mais 4 e 6. Pronto. Vamos colocar o símbolo de maior aqui. Nessa rapaziada. Vamos ver. Vamos ver como é que fica aqui. Nessa rapaziadazinha aqui. Olha lá. Colocando o símbolo de maior aqui e menor aqui nessa rapaziada, eu tenho, ó, menos 8 e 3. O maior é sempre o número positivo. Então eu tenho a leitura. Menos 8 é menor que 3. Menos 6 e menos 5. Quem está mais próximo de zero? Menos 5. Então como é que fica a minha leitura? Menos 6 é menor que menos 5. Menos 10 e 20. 10 está mais próximo de zero. Então eu tenho a leitura menos 10 é maior que menos 20. 3 e menos 6. 3 é maior porque eu tenho um número positivo e um número negativo. E o símbolo maior fica sempre para o lado positivo. 2 e menos 10. 2, a mesma coisa do 6, né? Tem um número positivo e um número negativo. Agora, Pablo, eu tenho menos 2 e 2. São números iguais, porém, o 2 aqui ele é negativo. Se ele é negativo, ele é menor que qualquer número positivo. Então, a leitura fica menos 2 é menor que 2. Menos 8 e menos 6. Menos 6 é maior, está mais próximo de zero. Então, menos 8 é menor que menos 6. Menos 3 e menos 7. Como é que fica a leitura? Menos 3 maior que menos 7. 4 e 6, 4 positivo. Pablo, 6 não tem nenhum sinal. Ele não tem nenhum sinal, mas ele é positivo. Então eu tenho que 4 será menor que 6, certo? Para a gente encerrar essa parte de comparação, eu vou colocar uma situação aqui. Ó. Menos 1
e 1, menos 2 de novo e 1, 0 e 1. Né? Aqui fica fácil para vocês. Vamos lá? Vou deixar aí, vamos fazer aqui, ó. Menos 1 e 1, quem é o maior? 1. Então a leitura, menos 1 é menor que 1. Menos 2 e 1 positivo. Leitura vai ficar menos 2 é menor que 1. 0 e 1, eu tenho que 0 é menor que 1. Certo? Beleza? Então aqui, pessoal, a gente já fez a nossa parte de comparação, né? A primeira parte do nosso assunto. E na próxima aula, a gente vai estar estudando a parte das operações, que é bem tranquila, certo? Pessoal, então, nossa aula de hoje fica por aqui para não acarretar, né, muita atividade. Eu vou passar uma atividade agora. Espero que vocês tenham compreendido. Quem não compreendeu, chama, certo? Chama no WhatsApp. E aí a gente tenta tirar essas dúvidas. Beleza? Então, ó, boa sorte a todos e vamos à nossa atividade.